Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a estudar o livro do Gênesis nos últimos programas. No último programa nós analisamos em detalhe a criação do homem. Vimos o capítulo 2, tudo aquilo que Deus fez para que o homem pudesse se relacionar com ele. Nós hoje iremos olhar para o capítulo 3 deste livro e iremos ver do verso 1 até o verso 13. Iremos analisar Gênesis 3, 1 até 13. Nós vamos encontrar neste capítulo, nesta secção que vamos estudar, o foco, o centro de tudo aquilo que a Bíblia depois vem escrever para a frente. Se você olhar para o Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e não houvesse na nossa Bíblia o capítulo 3 do Gênesis, não faria muito sentido o que vem a seguir. Então o capítulo 3 do livro do Gênesis é um pivô, diríamos assim, é uma parte importante, é o ponto de viragem deste livro. Por isso alguém disse acerca desta secção: aqui está a fonte de onde correm muitos rios da verdade divina. Aqui começa o grande drama da raça humana, que começa há mais de 6.000 anos, que ainda não se completou. Aqui encontramos a explicação divina da presente queda e da ruína moral da nossa raça. Aqui encontramos a subtileza dos nossos inimigos, Satanás. Aqui encontramos a fraqueza do homem em andar por si só no caminho da justiça, quando a graça divina representa a sua única esperança. Aqui descobrimos os efeitos espirituais do pecado. Vemos o homem procurando fugir de Deus. Aqui nós vamos ver a atitude de Deus para com o homem e com a sua culpa. Aqui nós marcamos a tendência universal da natureza humana para descobrir a sua própria vergonha moral, por meio das obras das suas mãos. Vemos ainda neste texto como Deus providencia de uma forma graciosa as necessidades do homem. Aqui começam as grandes profecias de Deus para nós. Aqui aprendemos que o homem não pode aproximar-se de Deus a não ser por meio de um mediador. Isto foi o que alguém disse a respeito do conteúdo desta secção que nós vamos estudar hoje. Aqui encontramos todos estes assuntos tratados nestes 13 versos do capítulo 3 do livro do Gênesis. Nós vamos então tentar ir passo por passo para analisar o que a Bíblia diz a respeito do que aconteceu neste texto, nesta secção da Bíblia. Começa então o texto no capítulo 3, verso 1 a dizer: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então temos aqui esta primeira paragem, neste primeiro parágrafo que encontramos no capítulo 3 do Gênesis, a relação que o homem tinha estabelecido com Deus. Deus tinha dado algumas orientações para o homem viver no Jardim do Éden, e aparece agora aqui uma terceira personagem, Satanás. É verdade que a Bíblia, ou estes primeiros capítulos da Bíblia, não nos relatam tudo sobre o aparecimento de Satanás. É verdade também que Satanás aparece aqui em forma de serpente, incorporando um animal, a serpente, que era um animal também bastante bonito, belo, criado por Deus, e utiliza Satanás esse instrumento para se aproximar então da mulher. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 20, verso 2, de que Satanás era
a antiga serpente, diz Apocalipse, capítulo 20, verso 2, que é o diabo, e Deus, naquele período, lá mais no futuro, vai prendê-lo por um período de 1000 anos. Nós não encontramos aqui no livro do Gênesis a descrição dos seres angelicais. Provavelmente poderíamos encaixá-los no dia 1º, quando diz no verso 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E se entendemos que os seres celestiais vivem nos céus, então provavelmente poderíamos encaixá-los aí. Há quem defenda que os seres celestiais foram criados exatamente nesse primeiro momento. Só que a Bíblia fala também que Satanás era um anjo de Deus. Ele foi criado como um anjo de Deus. E em Isaías 14 e Ezequiel 28 falam-nos do que é que aconteceu para que Lúcifer caísse e se tornasse naquilo que nós conhecemos hoje como Satanás ou o diabo. São expressões para falar deste anjo que desobedeceu a Deus, quis se tornar como Deus e por isso caiu da posição que tinha. Eu sugiro que leiam em casa Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, que descrevem um pouco daquilo que eu acabei de dizer. Vemos então que Satanás já se encontrava no jardim do Éden com a mulher e com o homem. Diz aí o verso 1, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então vemos aqui este diálogo que Satanás começa a fazer com a mulher. E notamos que este diálogo inclui uma estratégia que Satanás tem usado constantemente. Ele usa uma das ferramentas de confiança, que era a palavra de Deus, para a partir daí construir uma estratégia que se repete. E nós vamos ver essa repetição nos próximos programas. Ele continua a usar a mesma estratégia que usou com Adão e Eva. Vamos encontrar esta mesma estratégia quando ele vai abordar Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 4. Ele continua a usar ainda hoje a mesma estratégia e não nos devemos admirar que muita gente fale e use a Bíblia para enganar outros. Às vezes a gente fica surpreendido e algumas pessoas perguntam por que é que há tanta religião? Por que é que há pessoas que falam da Bíblia e enganam os outros? Eu olho para este texto aqui de Gênesis capítulo 3 e vejo Satanás a usar a palavra de Deus. Eu vejo Satanás a tentar lançar a dúvida sobre a palavra de Deus. E ele continua a usar a mesma metodologia hoje em dia. Usa a palavra de Deus para produzir engano, para produzir dúvida, e quantos homens, alguns deles até se dizem sacerdotes, se dizem falar em nome de Deus, alguns até se dizem pastores, que usam a palavra de Deus para lançar dúvidas, para lançar polémica, para desfazer ou desacreditar a palavra de Deus. Foi a mesma atitude, a mesma artimanha que Satanás usou para enganar Eva. O texto diz que Satanás usou esta artimanha. É assim que Deus disse? Portanto, ele estava supostamente a falar em nome de Deus. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não sei se reparam aqui na astúcia com que ele usa. Ele coloca e inverte aquilo que Deus havia dito. Deus disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, ele diz, é assim que Deus disse, não podeis de comer de toda a árvore do jardim, ou seja, Eva e Adão só poderiam eventualmente vir a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No fundo, ele estava a lançar as dúvidas para a mulher. E a mulher responde, não foi assim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui vamos encontrar uma outra alteração ao discurso. Se por um lado Deus tinha dito que não deveriam comer da árvore do que estava no meio do jardim, no entanto Deus não tinha dito para não tocar na árvore que estava no meio do jardim. A mulher não estava segura sequer daquilo que Deus tinha dito. Ela acrescentou àquilo que Deus tinha dito, acrescentou coisas. Isto traz-nos a primeira lição. Temos que ter muito cuidado quando falamos em nome de Deus.
Muitas pessoas querem falar em nome de Deus, querem fazer citações da Bíblia, querem ensinar às vezes até a palavra de Deus e depois querem fazer acréscimos àquilo que Deus disse. Foi o que a mulher fez. E ao fazer esse acréscimo, numa batalha, digamos assim, com Satanás, ela começa a criar dúvidas nela própria. Ela começa a levantar, será que foi mesmo assim que Deus disse? Será que não foi assim que Deus disse? E ela já não está segura exatamente qual era a ordem de Deus, qual era a vontade de Deus para a vida dela. Quantas vezes isto acontece connosco? Deus dá-nos de algumas formas orientações na sua palavra para o nosso dia-a-dia. Deus dá-nos recomendações para nós podermos viver uma vida agradável, uma vida boa, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A palavra de Deus é boa, é agradável para nós. E muitas vezes nós, como não entendemos isso, e quando vêm dúvidas à nossa mente, nós começamos a inventar coisas que a própria palavra de Deus não disse. E aí começamos a ir para um terreno muito escorregadio. Necessitamos de conhecer bem a Bíblia para não cair nestas astutas ciladas, para não cair nestas armadilhas. Se por um lado quem ensina a Bíblia tem que ter grande responsabilidade da forma como ensina, por outro lado quem ouve tem de estar bem consciente daquilo que está a ouvir. Deve ir conferir na própria Bíblia se é assim que Deus diz. Este era um exemplo de quando a igreja inicialmente se estabeleceu, as primeiras igrejas que falam no livro dos Atos, havia uma comunidade que fazia exatamente isso, ia conferir na Bíblia se o que estava a ser anunciado pelos pregadores, pelos ensinadores da Bíblia, era ou não como Deus tinha dito. E esta é uma boa atitude, isto é algo que deve ser aprendido por nós de novo. Quando vamos ouvir alguém falar em nome de Deus, devemos ir conferir na Bíblia se o que ele está a dizer é ou não conforme aquilo que Deus disse. Já reparamos que Satanás usa a Bíblia para inclusive enganar aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que seguem a Deus e querem fazer a vontade de Deus. Satanás tem esta estratégia. Nós temos que estar atentos e conferir na palavra de Deus se Deus falou exatamente o que aquela pessoa diz que Deus está a dizer. Depois vamos encontrar no verso 6 a forma como a mulher caiu nesse seu afastamento com Deus. Vemos no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui de novo vemos uma metodologia, digamos assim, de novo, uma sequência de passos que ainda hoje nós damos quando nos afastamos daquilo que Deus tem como propósito para nós. Deus, como já disse, tem uma vontade que é boa para si e para mim. Muitas vezes nós, quando agimos e erramos e fazemos coisas que nos desagradam a nós, em primeiro lugar, que têm consequências más para aqueles que nos rodeiam, normalmente começamos por vezes com estes mesmos passos que Eva deu aqui. Ela olhou para aquele fruto e percebeu-se que ele era agradável à vista. Era uma coisa aparentemente boa. Era uma coisa que não tinha maldade em si própria. Ela olhou e era bonita, provavelmente. Aqui não diz que era uma maçã, como algumas pessoas acreditam dizer, não é? Que Adão e Eva comeram uma maçã. Em lado nenhum nós encontramos na Bíblia que era uma maçã que Eva e Adão comeram. Mas era certamente uma fruta agradável, diz aí, agradável aos olhos. Era bonita, provavelmente, talvez com um aspecto delicioso. Por outro lado, ela verificou que se poderia não só ser deliciosa, como esta fruta era desejável para dar entendimento. Tinha um benefício bastante utilitário. Era alguma coisa que aparentemente poderia trazer benefício para ela. E por essa razão ela deu um terceiro passo. Se ela por um lado olhou, viu que era boa, por outro lado ela raciocinou e percebeu que poderia tirar alguma vantagem dessa situação, por outro lado ela então agiu em conformidade com o seu raciocínio e com os seus olhos. E isto é algo que provavelmente você já reparou que na sua vida pode acontecer. A pessoa olha uma primeira vez, gosta de determinada coisa, acha que até pode ser útil para a sua vida e depois age em conformidade com aquilo que pensou, com aquilo que viu. Provavelmente é assim que algumas pessoas, quando tiram o que não é deles,
quando roubam alguma coisa, provavelmente eles olham, veem que é bom, acham que aquilo poderia ser útil e depois agem em conformidade com isso. É uma forma de agir que ainda hoje nós temos um padrão que nós temos no nosso dia-a-dia. A mulher fez assim, o homem, porque confiava na mulher, talvez não questionou a razão porque ela trazia aquele fruto na mão. Talvez até ele já tivesse pensado em comer desse mesmo fruto, não sabemos. O facto é que a mulher traz esse fruto e o homem come também. Encontra-se depois no verso 6 narrado e no verso seguinte as consequências deste ato. Diz o verso 7 que abriram-se-lhe os olhos a ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Depois vemos no verso 8, quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós vamos aqui encontrar uma sequência de atitudes, quer do homem, como consequência da sua primeira atitude, que é ter comido este fruto. Eles constatam que estão nus e por essa razão escondem-se. Eu gostaria de ficar aqui algum tempinho para falar sobre isto. É exatamente esta vergonha que muitas vezes nós temos de nos manifestarmos como somos. Muitas vezes quando vamos para o trabalho nós temos que ter digamos assim, uma máscara, temos que parecer que está tudo bem, mesmo quando não está. Quando às vezes as pessoas cruzam connosco e nos perguntam: então, vai tudo bem? A tendência é dizer: sim, está tudo bem. Quando na realidade muitas vezes nós temos mágoas, angústias no nosso íntimo. E nós temos vergonha de nos mostrarmos como somos. No fundo é aquilo que Adão e Eva aqui fizeram. Eles estavam nus e reconheceram a sua nudez. Eles reconheceram que não conseguiam estar na presença de um do outro tal qual eles eram. E isto é um facto ainda hoje. Quantos de nós preferem a solidão da nossa casa a nos relacionarmos com os nossos vizinhos? Quantos de nós preferem viver isolados, sem falar com ninguém, simplesmente para não nos expormos, para que os outros não nos conheçam? Porque nós também às vezes nem queremos conhecer os outros. Os nossos problemas são tão grandes, são tão difíceis que nem queremos conhecer aquilo que se passa à nossa volta. E é esta nudez que o homem tomou consciência. O homem percebeu que estava nu e por isso teve vergonha da sua esposa. Algo que não acontecia antes. Quando ele tomou e desobedeceu a Deus, a primeira coisa que aconteceu foi ele tomar consciência de si próprio, das suas limitações, das suas falhas, das suas necessidades. Por isso ele teve necessidade de se esconder. Em primeiro lugar, da sua própria esposa, e depois vamos encontrar que ele teve necessidade de se esconder do próprio Deus. Verificamos que no verso 8, quando o homem e a mulher ouvem a voz de Deus, então eles tentam se esconder da presença de Deus. E desde este momento até hoje o homem tenta fazer isso. Quantos de nós muitas vezes nos escondemos, não talvez entre as árvores do jardim, mas nos escondemos no nosso emaranhado de atitudes, na nossa religiosidade, nos tentamos esconder da presença de Deus diante das circunstâncias da vida, dizendo que estamos demasiado atarefados para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, e assim tentamos nos encobrir, tentamos nos esconder do sermos confrontados pelo próprio Deus. Deus queria e quer ter uma relação pessoal consigo, de tal ponto que Deus deu o seu amado Filho por si e por mim. Deus quer que essa relação se desenvolva, mas muitas vezes nós nos escondemos. E eu creio que esta é uma oportunidade hoje, você que me está a ouvir, de se voltar para Deus. Deixar talvez essa vergonha de lado, deixar esse medo de lado, reconhecer diante de Deus que estava nu. Reconhecer diante de Deus quem você na realidade é. Porque Deus continua à sua procura, como fez com Adão e Eva. É Deus que deu de novo o primeiro passo. Deus desceu até este jardim para que Deus pudesse se relacionar com o homem. E o homem tinha-se escondido da presença de Deus.
Deus está a fazer o mesmo neste momento consigo. Deus está a dar o primeiro passo. Não se esconda mais da presença de Deus. Diga a Deus, talvez aquilo que vai na sua alma, no seu coração. Diga a Deus, talvez a vergonha que tem de ser quem é. Diga a Deus a angústia que sente no seu coração. Mas comece hoje mesmo um relacionamento com Deus. Deus deu o primeiro passo para se relacionar consigo. E Ele continua a fazer hoje, dando esse passo, através da pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra. Deus quer esse relacionamento consigo. No próximo programa nós iremos aprofundar um pouco mais estes aspectos da nossa culpa, aquilo que nós sentimos, a nossa vergonha de nós próprios. Nós iremos aprofundar estes aspectos e iremos continuar a ler este capítulo 3 do livro do Gênesis. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.